Pode se assentar. Nós queremos pedir mais atenção justamente por isso, porque não é um sermão, é mais uma palestra, um ensino. E eu sei que às vezes é mais difícil desta forma a gente acompanhar e prestar atenção. Nós temos alguns quadros preparados e eu creio que vai prejudicar um pouco para aqueles que estão recebendo a transmissão, que nós precisamos apagar essas lâmpadas aqui para a gente visualizar bem. Então vamos lá. O assunto que o Senhor nos despertou e colocou no nosso coração é esse aí, o seu dinheiro. Repita, o seu dinheiro. Não, fala o meu dinheiro. O meu dinheiro. Esse é o livro do Howard Dayton, O Seu Dinheiro. Este homem lá da outra América, ele começou a pesquisar biblicamente sobre esta questão do dinheiro na Bíblia. E ele descobriu que das 38 parábolas contadas por Jesus, 16 tratam da forma de lidar com dinheiro e com as posses. Ele fez uma grande pesquisa junto com alguns amigos que estavam preocupados lá na igreja dele sobre esse assunto e descobriu que há 500 versículos na Bíblia que ensinam sobre oração. Há quase 500 versículos que ensinam sobre a fé. Mas há 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e sobre posses. Então ele disse, já é o Senhor chamando a nossa atenção do quanto esse assunto é importante e é significativo na vida do cristão. Então eles começaram um movimento de oração, começaram a tomar conhecimento de muitas famílias que estavam sendo derrotadas, destruídas, casamentos acabando na igreja por causa da pressão terrível de não saber lidar com o dinheiro, entender a questão do dinheiro, das finanças na vida. Muita gente que estava tendo problemas com a justiça, crentes ameaçados de ir para a cadeia, por um lidar errado, distorcido com o dinheiro. E eles criaram o chamado Ministério Crown, de pequenos grupos de estudos financeiros, que até hoje funciona como algo abençoador na vida de muita gente. Mas, amados e amadas, antes de entrar nessa questão específica, aliás, ela permeia todas as coisas, nós temos que pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia destaca de forma muito clara, muito grande sobre esse princípio. Então vamos para o segundo quadro. O segundo quadro vai nos trazer um conceito interessante. E eu queria que você lesse comigo, vamos lá? A forma como vemos a Deus determina a forma como vivemos. A forma como vemos a Deus determina a forma como nós vivemos. E é verdade. A Bíblia nos fala muito sobre a impiedade, sobre o ser humano, o homem, a mulher, ímpios. E se você for resumir tudo, ela vai dizer que ímpio é aquele que vive a vida sem levar Deus em consideração. É a forma de viver do mundo, é a forma de viver daqueles que não conhecem o princípio e nem se submetem, não creem, ou se creem não dão valor, não se importam com os princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Deus soberano e vivo, revelado na Bíblia, ele detém 3 áreas importantes sobre todas as coisas: domínio, controle e provisão. Vamos lá? Domínio, controle e provisão. O domínio de Deus sobre todas as coisas nos diz que Deus é o único dono de tudo. Salmo 24, verso 1. Vamos andar aí pela Bíblia. Eu queria pedir sua atenção despertada, né, para ouvir o que a palavra de Deus diz. E no Salmo 24, verso 1, está escrito assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele
habitam. O domínio é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Nós temos alguns textos do Antigo Testamento, como Levítico 25, 23, onde nós vemos o Senhor Deus falando: a terra é minha. Nós temos o texto do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, ele diz: meu é o ouro. Nós temos o Salmo 50, versículo 10, onde o Senhor declara: os animais e todas as alimárias do campo, das florestas da terra, das pastagens dos campos são meus. E nós temos o Salmo 24, 1 dizendo: você é meu, você é minha. Cada ser humano, cada pessoa, mesmo os que não levam Deus em conta, não podem fugir dele, como diz o Salmo 139, porque ele conhece todas as coisas. Então, nós precisamos compreender que a forma como nós vemos a Deus determina a forma como nós vivemos. Se Deus é apenas o irmão mais velho ou o paizão lá de cima, que anda junto com você para concordar com o que você e eu fazemos, a gente vai viver de qualquer maneira. Mas quando nós entendemos o princípio da soberania de Deus, do controle, do governo de Deus sobre todas as coisas, do Senhor Todo-Poderoso, muito além de nós, aquele que é totalmente outro, como diz a filosofia, mas a fé e a teologia cristã diz: esse que é totalmente outro, resolveu vir e se revelar a nós, encarnando-se no seu Filho Jesus Cristo. O próximo quadro vai nos dizer sobre algo que nós precisamos reconhecer nessa questão. Então eu quero que você leia, assim a gente fica mais dinâmico, a gente acompanha melhor. Reconhecer que Deus tem o domínio é crucial para se permitir que Jesus seja o Senhor de nosso dinheiro e posses. Reconhecer que Deus tem o domínio. Se você e eu não reconhecermos isso, nós jamais vamos admitir que Jesus Cristo tenha algo a ver com o nosso bolso, com nossa carteira, com o dinheiro ou com os bens que nós possuímos. A primeira coisa é reconhecer o domínio de Deus, porque se nós não reconhecermos isso, nós vamos viver uma vida conforme o nosso próprio coração, a nossa própria inclinação carnal, e ser esmagados pelo que o mundo diz e faz. O outro quadro, Lucas capítulo 14, versículo 33, é um ensinamento muito interessante do Evangelho. Pode colocar o próximo quadro, Lucas 14, 33, o texto, acho que tem o quadro também. Mas diz assim, pode voltar lá no texto. Vamos ler juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu gosto da tradução do pastor Eugene Peterson, na versão A Mensagem desse texto, que ele traduz assim: simplificando, 2 pontinhos. Se não estiverem dispostos a renunciar até ao que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, vocês não estão preparados para ser meus discípulos. Foi isso que Jesus ensinou num contexto aqui em que ele alerta os seus discípulos sobre o preço e o custo do discipulado. Ele fala da renúncia, da entrega para Deus. O Dr. Larry Burkett, um teólogo também americano, ele diz que quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. A decisão de comprar um carro ou não, a decisão de comprar uma casa ou não, a decisão de investir nisso ou naquilo, ou até mesmo de realizar uma simples compra no supermercado,
é caracterizada por um sentimento de que tudo é de Deus e nós não podemos deixar de dar graças a Ele, de pedir a direção a Ele. As decisões de gastar e economizar são decisões tanto espirituais quanto a decisão de contribuir para com a obra do nosso Deus. Nós precisamos compreender, amados e amadas, que quando a Bíblia ministra sobre esse assunto, o foco da palavra de Deus está no contentamento. Diga, contentamento. E a pergunta sempre é esta: você tem aprendido a viver contente? A pergunta para mim é essa: eu tenho aprendido a viver contente? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, e você conhece o texto de Paulo em Filipenses, que é uma escola, é um aprendizado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo diz: reconhecer que Deus é o dono de todas as suas posses é o primeiro passo para o contentamento. Reconhecer que mesmo aquilo que eu gostaria de ter e não tenho, está na alçada do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Quando nós compreendemos isso, nós paramos de passar por aquela experiência de ficar profundamente infeliz, quase lá no chão do desespero, porque algo que esperávamos, principalmente no sentido financeiro, deu errado. Aquela promoção não veio, aquela gratificação que era esperada não veio, e aquela sentença do juiz que ia me colocar de posse daquilo que eu estava reivindicando, foi anulada e cancelada, alguma coisa assim. E então nós começamos a ser levados pelos acontecimentos. Um cristão chamado Jim Smith, que trabalha muito essa área do contentamento, ele tinha por costume sempre entregar para Deus os planos, e quando ele adquiriu um carro novo, e ele agradeceu muito a Deus, aquele carro estava sendo muito útil na vida e também no ministério, na igreja, mas um dia ele deixou o carro estacionado e alguém bateu na lateral do carro e foi embora. E quando ele chegou e viu aquele amassado, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém ali para falar alguma coisa, ele olhou para o céu e falou: "Ô meu bom Deus, eu não sei por que o Senhor quer que eu ande com o seu carro amassado de lado, mas eu vou andar", amém. Glória a Deus. Diz a biografia maravilhosa, a história de John Wesley, o evangelista tremendo da Inglaterra, século passado, que ele recebeu a notícia de que a sua casa, na ausência dele, houve um incêndio, e a casa foi queimada. E diz o seu biógrafo que ele escreveu lá no seu livrinho de oração: a casa do Senhor foi queimada, uma responsabilidade a menos para mim. Ou seja, ele tinha uma convicção muito clara de que tudo pertencia a Deus. Mas amado, amada, você que me ouve nessa noite, todos nós aqui, nós sabemos que nós estamos vivendo hoje numa cultura, imersos em uma cultura onde é muito difícil essa atitude, porque a cultura hoje é humanista, porque tudo que está por aí, na filosofia, no pensamento, no achismo, nas receitas da internet, diz: é você, é para você, fique no centro, obtenha para você, ganhe para você, conquiste, faça você. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos de um aprendizado, nós precisamos ser lembrados constantemente, todo dia, que o dono de todas as nossas posses é Deus. Ele tem o domínio, Ele tem o controle, mas Ele tem também a provisão. Diga: domínio, controle e provisão. Deus é o dono da vida. Vamos ver o próximo quadro. Pode passar. Controle. Leia comigo. Tudo na criação está debaixo do controle
do Deus vivo. Diga: tudo na criação está debaixo do controle do Deus vivo. 1 Crônicas, capítulo 29, que texto belo, como eu gosto de ler esse texto. 1 Crônicas, capítulo 29, Davi está perante o Senhor. O povo trouxe um monte de ofertas, o povo trouxe ouro, braceletes de prata, o povo juntou tudo, porque havia uma grande alegria. Nós vamos construir o templo, nós vamos criar um lugar onde a glória de Deus vai habitar, assim, de uma forma material, visível. Eles queriam muito isso, até porque eles viam os deuses das nações ali em volta, mas Deus espera um momento propício para ensiná-los a diferença. Mas aí Davi faz essa oração. Olha o que Davi diz: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, o quê? Quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Mas eu gosto do verso 15. Verso 15, meu irmão, joga para nós aí o verso 15. Está dentro da oração de Davi. Ele está diante do Senhor. Os príncipes de Israel estão todos ali. E Davi está dizendo, leia comigo: porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Davi reconhece isso, meu irmão, que eu e você precisamos reconhecer enquanto é tempo. Nós não temos permanência, nós somos estranhos diante do Senhor, nós somos estrangeiros, nós somos 100% mortais. Me recordei de um velho pastor que, falando sobre esse assunto, falou: olha, nós somos 100% mortais, e lá na minha cidade todo mundo é 100% mortal, gente que nunca morreu antes está morrendo agora. Então é uma verdade. Eu já falei isso aqui de outras vezes, quase sempre eu me lembro disso, passando no centro de Montes Claros, aquela rua principal lá, né? Do Colégio Tiradentes antigo, me esqueci o nome ali, e eu passo ali porque ali estavam as grandes casas. Quando chegamos por aqui nos anos 60, eu, menininho franzino, andando pelas ruas carregando meu engraxate, e chegava naquelas casas e ficava deslumbrado com o tamanho daquelas casas. Você vai prestar atenção que a grande maioria já foi jogada no chão, hoje é uma farmácia, é uma loja. Passou o coronel fulano, o coronel Beltrano. Somos peregrinos e passageiros. O que importa é saber se enquanto estamos aqui, nós temos entendido que nós somos do Senhor, e sendo dele, ao mesmo tempo que somos passageiros, podemos dizer que somos eternos, porque pertencemos ao Deus de vivos e não de mortos. Jesus falou isso. Quando Jesus falou com os discípulos e com os fariseus sobre Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, ele falou: Deus é Deus de vivos e não de mortos. E é por isso que ele falou com a turma lá no dia da ressurreição de Lázaro. Nós cantamos aqui essa bela música hoje, né? E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nabucodonosor reconheceu isso, quando ele fala com Daniel: este Deus é dono de tudo, aí ele tem nas suas mãos tudo. Isaías 45, versos 6 e 7, vamos ver esse texto. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aqui, amado e amada, querido ouvinte da palavra de Deus, tem uma indagação, uma interrogação que muitas vezes vem nas nossas mentes. Por que Deus permite circunstâncias difíceis?
Nós estamos falando da graça, do controle, da provisão. Mas é verdade que há momentos difíceis. Numa mensagem nós não podemos tanto aprofundar nisso, mas o próximo quadro nos ajuda a entender algumas coisas. Porque o Senhor permite circunstâncias difíceis na nossa vida. 3 coisas nós podemos destacar. Letra A, para realizar os seus propósitos. Letra B, para desenvolver o nosso caráter. Letra C, para nos disciplinar como filhos amados. Lembra de José? José está diante dos seus irmãos no Egito, depois de tudo que passou na sua história, depois que ele teve toda a oportunidade de botar aquela turma na cadeia e de fazê-los sofrer o que eles fizeram com ele, mas lá em Gênesis 45, José diz: vocês me venderam para cá, procurando me fazer o mal, mas Deus estava por trás dessa história. Ele me enviou na frente de vocês para salvar a vida. Deus também permite circunstâncias difíceis, enfrentamento de enfermidade, de doenças, de quebras na vida financeira, de situações às vezes incontroláveis, porque Ele quer desenvolver o nosso caráter. E eu quero que a gente olhe o texto de Romanos 5, 3 e 4, que é um texto muito precioso. O Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para nos ensinar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. O que mais? A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. Então, todas as vezes que eu e vocês enfrentarmos situações difíceis, vamos pensar nisso. Vamos para a palavra de Deus, vamos para o joelho em oração, pedir entendimento a Deus, mas vamos ler, por exemplo, o livro de Jó, com a pergunta: como Jó reagiu perante tudo aquilo, todas aquelas notícias de perdas, e vamos firmar nossa certeza que nós somos do Senhor. Mas também Ele permite para nos disciplinar como filhos amados, porque Hebreus vai nos dizer que se é filho, Deus corrige. E muitas vezes Deus permite que o chicote venha, porque Ele sabe que se não passarmos por aquele momento, nós vamos nos distanciar cada vez mais e talvez ser tragados pelo inimigo, pelo adversário. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse é um propósito. Mas nós falamos de domínio, nós falamos de controle, mas Deus também é o Deus da provisão. Vamos ver o outro quadro, onde fala da provisão de Deus. Leia comigo. A promessa é de prover nossas necessidades. Sua fidelidade é certa. A forma de sua ação inclui meios variados e surpreendentes. Gênesis 22:14 nos apresenta na revelação de Deus através dos seus nomes, e os nomes no hebraísmo bíblico têm um profundo significado, e você com certeza já ouviu falar muitas vezes que Ele se apresentou também como Yavé Jirê, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quando Abraão, servo obediente, está levando Isaque para o monte Moriá para sacrificá-lo, porque Deus assim o pediu. Diz que quando Deus se revela a Abraão e mostra o cordeiro, Abraão pôs nome àquele lugar. Qual era o nome? O Senhor proverá. Yavé Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Mas é muito interessante, você pode ler o texto em casa, essa história é linda demais. Quando Isaac vai caminhando ao lado do seu pai, o animal levando a carga, o empregado ajudando a levar as coisas, e o menino Isaac vira para o pai e fala: meu pai, porque ele conhecia, ele sabia que na sua família o povo adorava a Deus, sacrificava a Deus. Meu pai, está aqui o cutelo, está aqui o aparelho de fazer o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Que pergunta para o coração de um pai que não sabe ainda o que vai acontecer, que está levando o seu único filho, porque o Senhor pediu para sacrificar, mas esse herói da fé, esse pai da fé diz: meu filho, o Senhor proverá um cordeiro para si. E o crente Abraão me ensina, e precisa nos ensinar, que o Senhor é aquele que provê, é aquele que nos garante suprir as nossas necessidades. Nós precisamos entender a diferença de necessidades e desejos. Deus não promete em lugar nenhum da Bíblia satisfazer desejos egoístas do nosso coração, mas Ele promete que nós estejamos recebendo o sustento, o pão, o que vestir, como diz 1 Coríntios 6, versículo 8, tendo com que vestir e o que comer, estejais contentes. O segredo do contentamento, da provisão das nossas necessidades básicas, tem que ser por causa de saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber. Eu li uma história interessante sobre crianças órfãs na Segunda Guerra Mundial e que estavam dispersas pelas ruas, cidades europeias totalmente destruídas. E uma organização dos aliados que estavam chegando recolheu essas crianças num lugar, e ali naquele lugar havia provisão de comida, de pão, de cuidado para aquelas crianças. Mas notaram que mesmo com a barriguinha cheia, uma sopa com pão de noite, as crianças não dormiam, ficavam gemendo, chorando. E aí chamaram um psicólogo, esse psicólogo foi trabalhar ali entre elas e deu uma sugestão. Na hora de dormir, colocava na mão de cada criança um pão, e diziam para elas: vocês já jantaram, estão de barriga cheia, não é para comer o pão, mas pode dormir segurado com eles. E é interessante que as crianças passaram a dormir seguras, porque elas tinham aquela certeza, né, de que aquele pão estava ali na mão, no outro dia não ia faltar. Deus é o pão que garante para nós a vida, porque Jesus é o pão da vida, porque Ele está importante sim com as nossas necessidades. Quem é Deus para nós? Será que nós temos compreendido isso? Isso é muito importante na nossa caminhada e jornada de fé. Vamos para o outro quadro, para a gente estar caminhando mais. Quem é Deus? Podemos pensar em três coisas. É tão vasto o ensinamento bíblico sobre quem é Deus. Há um livro muito bom que eu recomendo, do teólogo J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. Mas basicamente, como filhos e filhas, nós devemos entender que Ele é Senhor do universo. Diga: Senhor do universo, Senhor das nações, Senhor da nossa vida pessoal. Aleluia. Diga: Ele é Senhor do universo. Isaías 40 é um texto tremendo e maravilhoso, onde o profeta é tomado pelo Espírito Santo para fazer essas declarações. No verso 26 de Isaías 40, ele diz: levantai aos olhos, o alto, os olhos, e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. A moderna astronomia tem chegado a cálculos de bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. De vez em quando somos surpreendidos por descobertas
tremendas que mais uma vez deixam os estudiosos, os especialistas assombrados, porque a grandeza que se via no universo há 100 anos, dobrou a 50, triplicou agora, e novas coisas vão aparecendo. A Bíblia diz que Ele é Senhor de tudo isso, e Ele conhece cada estrela, e dá o seu nome. Que coisa tremenda! Ele é o Senhor das nações. O texto de Isaías 40 diz que as nações para Ele são como um pingo que cai de um balde. Então Ele é o Deus de todas essas coisas, mas Ele também é o Senhor de cada um de nós. Diga: o Deus vivo é Senhor da minha vida e da sua também, meu irmão. Que coisa extraordinária é o Salmo 139, que nós conhecemos muito bem, quando o salmista diz: o Senhor me conhece, sabe onde eu estou, sabe para onde eu vou, toda a minha vida está patente diante do Senhor. Então nós encontramos aqui um ensinamento que é só a Bíblia Sagrada e só a fé cristã tem, esse ensinamento da absoluta individualidade de cada pessoa. E quando nós olhamos para a própria estrutura do nosso corpo e sabemos que nenhum dos bilhões de habitantes da Terra que já foram e que estão aqui tem a mesma impressão digital. E aí nós vamos para o que o Senhor diz em Mateus capítulo 10, versículo 30. Mateus capítulo 10, versículo 30. Esse versículo você e eu precisamos anotar, precisamos decorar. E quanto a vós outros, até os cabelos todos estão contados. Estão contados. Você já contou? Tem alguns irmãos que eu vejo daqui um brilho maior aqui em cima, né? Diminuíram um pouco, mas ainda tem muitos, né? Ainda tem muitos. Meus amados irmãos e irmãs, essa é uma declaração bíblica que nos espanta, porque a gente vive num tempo onde o indivíduo está sendo desprezado, porque a gente vive num tempo em que não se para mais para lamentar e chorar quando há um acidente e vidas são despedaçadas na estrada, e tudo passa, porque se não for da família da gente, às vezes nem ficamos sabendo. Nós vivemos num mundo onde vidas incógnitas parece que vão e passam no moedouro terrível da exploração, da maldade, da injustiça, da fome, da violência. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos ensina que cada um de nós é tão importante e por isso a salvação é individual. Sou eu e você, nós é que somos chamados. A cada um Jesus diz: você vinde a mim, e você vem a mim, e você vem a mim, você vem a mim. Eu gosto daquele texto de Apocalipse que fala da pedrinha que João viu, que foi dada, escrito um nome, né? Um nome, um precioso nome. Cristo nos conhece muitíssimo bem. C.S. Lewis, o escritor cristão, disse uma coisa que eu acho notável: você nunca viu uma pessoa comum. Não existe ser humano comum. Cada pessoa é tão importante que o Filho de Deus veio a essa terra para morrer, para que essa pessoa pudesse vir a Deus, atravessar uma ponte que foi construída. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele diz: nós trabalhamos todo dia com pessoas eternas. A pessoa que varre a nossa rua é um ser humano eterno. A pessoa com quem nós tropeçamos na calçada é um ser humano eterno. E só isso deve ser bastante para mudar o nosso conceito de como tratar o outro, por causa da importância fundamental de cada ser humano. Mas vamos mais à frente um pouquinho. Nós precisamos estabelecer os contrastes
E essa questão de dinheiro, de posse, de propriedade, do que nós temos, dos verbos possessivos, passa por esse reconhecimento do Deus que tem o domínio, o controle e que promete a provisão, e nos leva a contrastar com a sociedade onde nós vivemos. O que a sociedade diz? O que eu possuo é só meu, e eu controlo o meu destino. O que a Bíblia diz? A minha vida e tudo que eu possuo é de Deus. Ele é o Deus soberano e vivo que controla todas as coisas. Então, para concluir, nós temos que perguntar, e nós? Nós somos chamados na Bíblia de mordomos. E essa palavra tem um significado, para ser bem simples, de gerente ou supervisor. Nós precisamos aprender que o contentamento é o subproduto do desempenho fiel de nossos deveres como crentes. Temos mais um quadro, vamos lá. Nossa parte, servo bom e fiel. Vamos lá? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós somos desafiados, meus irmãos, a essa fidelidade, que só vai acontecer na minha vida e na sua, a partir do momento que eu verdadeiramente entender que Deus é o dono de todas as coisas. Nós, às vezes, ensinamos um pouco distorcido o que a palavra de Deus, principalmente na nova aliança, ensina. E eu quero aprender mais sobre isso. Realmente eu creio que pastores, líderes, professores de Bíblia, precisamos compreender, porque muitas vezes o crente entende que se eu separei os 10%, que diz que é o meu compromisso com Deus, eu posso fazer o que eu quiser dos 90%. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós precisamos de 100% de fidelidade, porque não me é autorizado lidar de forma mundana, de acordo com este mundo, com aquilo que Deus coloca na minha mão. Decisões financeiras incorretas podem trazer dolorosas consequências. E eu sei que muitos de vocês aqui e eu sabemos o que é isso. Decisões que tomamos apressadamente, coisas que fizemos sem consultar a Deus, forma leviana de lidar com valores e com recursos, às vezes escondendo da esposa, escondendo do marido, às vezes tomando decisões precipitadas e, sobretudo, quando o nosso coração, ao receber, já diz: é meu, eu domino e faço o que eu quiser. Agimos muitas vezes por ignorância, por nunca ter parado para prestar atenção, escutado uma mensagem, deixado o Espírito Santo falar no meu coração sobre esse princípio da soberania de Deus, mas às vezes também por desobediência. Quero terminar falando sobre alguns elementos de fidelidade. Vamos lá para os últimos quadros. Primeiro, leia comigo: fidelidade em todos os nossos recursos. Fidelidade em todos os nossos recursos. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, e aí nós passamos a chamar de nosso, embora seja também algo equivocado, nós devemos sempre lembrar que é do Senhor. Nós somos chamados a lidar com fidelidade para com o nosso Deus, para com os princípios da palavra de Deus. A parábola dos 10 talentos, daquele que recebeu 10, daquele que recebeu 5, daquele que recebeu 3, daquele que recebeu 1. Então nós vamos ver ali o Senhor falando sobre essa questão do servo bom e fiel.
somos ordenados a sermos fiéis, tanto se recebemos muito, como se recebemos pouco. Quantas vezes, na história da nossa caminhada, na igreja, nós estamos ali desde criança, somos abençoados, ministrados, crescemos ali com os pais, e de repente Deus dá tantas oportunidades. O jovem consegue estudar, consegue uma bolsa, acha um financiamento do governo para fazer o curso que queria, consegue uma oportunidade, passa num concurso. Quando ganhava um salário mínimo, tinha esse conceito de fidelidade a Deus, passou a ganhar 10, 15, e de repente o nosso coração humano diz: mas espera aí, é muito, 10% é muito. E começamos a entrar pelo caminho da desobediência. Não é uma questão de dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro e nem do seu. É uma questão de fidelidade. É uma questão de bênção. Alguém disse assim: o importante não é aquilo que faria se eu tivesse 1 milhão, mas é o que eu estou fazendo tendo 10 reais no bolso. Não é a questão de tanta coisa que a gente às vezes ouve, estas tentativas, das pessoas de seduzir o nosso coração. Estava lá na praia com meu filho, e uma mulher, não sei se ela me achou com cara assim de alguém que estava muito precisando de dinheiro, mas ela veio 3 vezes me oferecer o prêmio acumulado, e ela disse: são 40 milhões. Eu olhei para ela e disse: mas eu não preciso de 40 milhões. E aproveitei para conversar um pouquinho sobre essa provisão de Deus. Diga fidelidade, independentemente daquilo que nós temos. Daquilo que nós temos. Mas eu tenho tão pouco. Isso não dá para nada. Fazendo esses estudos, me veio à mente o nosso querido irmão Manuel Rodrigues. Quem conheceu? Aqui do bairro Renascença. Velhinho de carapinha branca. E um dia ele chegou lá no Banco do Brasil, lá no meu guichê do caixa. Irmão Rodinó, eu vim aqui para você me arrumar, tipo hoje assim, 50 reais. Porque a igreja vai começar a construir o templo lá no Renascença, e eu estou sem condição nenhuma, mas eu vou comprar banana, eu vou vender, e eu quero contribuir para essa causa. Eu disse: leva, meu irmão, agora. Alguém que tinha uma percepção clara, e um amor profundo pela obra do nosso Deus, e portanto, ele sabia ser fiel, mesmo no pouco, porque ele sabia que não é uma questão de quantidade, como Jesus ensinou aquela mulher ali diante dos fariseus, levando a sua moedinha. 3, fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade nas pequenas coisas. Versículo Lucas 16, 10. Esse texto nós temos que olhar rapidamente. Lucas 16, 10. Leia comigo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nós precisamos ter cuidado. Dias atrás entrei numa loja com a Ruth, e depois ela estava me dizendo, ela precisou tomar um remédio. E aí ela pediu à menina que estava nos atendendo, e atendendo tão bem, um copo de água. Ela disse: nós não temos água aqui. Ela disse: o quê? Sim, cada um empregado tem que ir comprar sua água lá fora. Eu disse: Senhor da glória, é uma loja imensa, antiga. O que custa disponibilizar um copo de água para quem está trabalhando? Mas nós temos visto um mundo onde a exploração e a ganância é tão grandes. E isso gera, do outro lado, empregados infiéis que solapam, e é um clima de competição. O crente precisa compreender que nós somos chamados para uma vida diferente. Então vamos concluir, tem mais um quadro, creio eu, não é? Para a gente fechar.
Diga, a fidelidade forma o caráter. Forma o caráter. Começa de pequenininho. Começa o crente que está chegando, não importa se tenha 70, 80 anos, e começa a compreender, Deus é o dono de tudo. Minha vida agora é dele. Portanto, tudo eu vou submeter a ele. A fidelidade gera contentamento. Gera alegria no coração. Já contei aqui há muito tempo a história que eu ouvi de um missionário lá de Taiwan, me parece, ou de Singapura, de ele quando pequenininho, dizendo que a sua mãe deixava os dois na escola bíblica, ela tinha um compromisso numa outra escola missionária, parece, e deixava que eles ficassem na rua ali, a esquina, ela passava com o carro para eles acabarem de chegar na igreja, e cada um levava uma moeda para dar de oferta. Diz, leva e coloca que essa é do Senhor. E ele diz que sai ali com o irmão e brincando com aquela moeda, jogando para cima. Aliás, não, 2 moedas. Essa é do Senhor, a outra é para você tomar um sorvete lá na cantina depois. E ele brincando com as moedas, de repente a moedinha rolou e tchup, caiu dentro do bueiro. E aí ele olhou, não tem jeito, não tem como puxar. E ele disse, naquela hora no meu coração de menino, falei, foi a do Senhor que caiu. É a do Senhor, né? E ele disse que dali até chegar na igreja foi uma luta aqui na mente, na consciência. Não, isso é a do Senhor, é a que está na minha mão. E é aquela, é essa, é aquela. Até que chegou a hora da música, da entrega. E ele disse que no seu coração veio a convicção forte. Não deixarei de levar a moeda do Senhor. E aquilo foi libertador e marcou a sua vida, o seu caráter cristão dali para frente. A fidelidade gera contentamento. Contentamento. Qual é o contraste para finalizar? A sociedade diz, você ganhou o seu dinheiro, agora gaste-o da forma que quiser e você será feliz. Mas as Escrituras dizem o quê? Você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lidar com dinheiro sob a perspectiva de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender. Eu quero chamar nossos irmãos da música aqui, me permitam estender um pouquinho só, mas para a gente voltar a cantar aquela canção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, fiel Senhor, pois tudo sabes de mim, quando olhas o meu coração. E eu quero mais do que nunca perguntar a Deus todo dia, sonda meu coração, Senhor, esse coração está deixando ser ocupado por avareza, por falta de generosidade, eu estou retendo, eu estou deixando de obedecer ao Senhor. Eu contei um dia aqui, que uma vez o Senhor ministrou no meu coração para não ir no mercado sem levar num bolso algum dinheiro trocado para abençoar pessoas que a gente vê rodando as bancas com vontade de alguma coisa que não podem ter. Quantas vezes nós perdemos oportunidades que Deus nos dá de abençoar outros, porque há um princípio glorioso na palavra de Deus, dai e dá-se-vos-á. Uma medida boa, sacudida e transbordante. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.